cumprimento a Sra. Presidente da Mesa e os meus colegas de mesa, as boas-vindas a todos os presentes, aos que vieram assistir a este painel, agradecendo a vossa disponibilidade para partilharmos e debatermos mais este ponto temático do nosso Congresso. Este texto parte de uma base que já preparei também para o livro A Grande Ruptura e que aqui vou partilhar convosco para uma reflexão conjunta. Vamos falar sobre a obsessão pelas origens e a reforma no quadro das reformas do cristianismo. Começaria por citar Hans Kung, que assim diz: o que é que é para Lutero importante? O que ele importa é pura e simplesmente o retorno da Igreja ao Evangelho de Jesus Cristo, como ele o havia sentido vivamente nas Escrituras Sagradas e, sobretudo, em São Paulo. Por isso, ele traduz novamente a Bíblia para o alemão, para que a palavra de Deus, única Senhora da Igreja, a sua mensagem e o seu destino voltem a tornar-se compreensíveis para as pessoas. E naquela obra também volumosa sobre a reforma de Carlos Eyre, que saiu recentemente, ele começa assim: às vezes o curso da história pode mudar subitamente num piscar de um olho e toda a gente nota. Algumas vezes, contudo, a mudança é imperceptível. Seja como for, fica sempre para os historiadores discutir sobre como, quando e porquê as coisas mudaram e qual a dimensão dessa mudança, qual a duração dos seus efeitos e o que chamar esse período de tempo e qual o significado que se lhe pode atribuir. A história de 2000 anos do cristianismo tem sido marcada ciclicamente pelo desejo de renovação e pela sua expressão patente no apelo profético à reforma de vida em sociedade e da vida de cada cristão individualmente. É, na verdade, mais frequente na Igreja cristã a percepção de crise que resulta de uma avaliação negativa do grau de sintonia entre a palavra pregada e a palavra vivida. A radicalidade da proposta evangélica para a mudança dos estilos de vida pessoal e social experimentou frequentemente a necessidade de acertos, adaptações e de contextualizações. A inscrição da palavra divina no tempo conduziu à sua assunção em roupagens culturais e políticas que, aos olhos dos mais exigentes seguidores de Cristo, era considerado um desvirtuamento. Por seu lado, à medida que a experiência e o testemunho das primeiras comunidades cristãs se vão distanciando no tempo, também estas não isentas de contradições e infidelidades, como está bem patente nos Atos dos Apóstolos e nas cartas apostólicas de São Paulo, São Pedro e São João, são constituídas, essas primeiras comunidades cristãs, como paradigma da vivência da fé de acordo com o ideário evangélico. Aqui se funda aquilo que podemos chamar o mito das origens do cristianismo. E este mito luminoso dos primeiros cristãos, que teriam dado um testemunho quase perfeito, dispondo-se a dar a vida por Cristo nos primeiros séculos de perseguição imperial, e é constituído como modelo para os séculos subsequentes da história cristã. Sempre que se pressentia e se denunciava com voz profética um estado de decadência, de afrouxamento, de contratestemunho mais ou menos escandaloso de uma dada comunidade cristã ou de um indivíduo, defendia-se uma renovação pelo regresso às origens da fé e tomavam-se as primeiras comunidades como modelo a seguir, começando pela primeiríssima proto-comunidade, que foi o grupo dos 12 apóstolos fundadores do cristianismo. Assim começou a observar-se, ao longo do século IV, quando se consolidou o processo de constantinização da Igreja, com a afirmação paradigmática de uma procura de radicalidade através do ideário de Sequelae Christi, encarnada nos Viri Religiosi,
os chamados padres da Igreja, que estiveram na base da construção do monaquismo cristão, quer oriental, quer ocidental. A fundação das ordens religiosas, nessa altura, apresentou-se, no dialbar da Idade Média, como a resposta radical à normalização e acomodação com proteção do Império da fé cristã, tornada não já o resultado apenas de uma adesão livre e arriscada, mas uma obrigação e até um benefício em termos de enquadramento social e político. A vida monástica cenobita e a sua regulamentação através das regras monásticas pretendia constituir-se fundamentalmente como a tentativa de regresso às origens para refazer a primeira experiência cristã inscrita na proto-história do cristianismo. Esse regresso e essa experiência de radical para alcançar uma maior comunhão com Deus, desejando antecipar hic et nunc, aqui e agora, as realidades futuras do céu, faziam-se professando de forma consagrada e total os conselhos evangélicos estruturantes de renúncia ao mundo, consubstanciados nos votos de castidade, pobreza e obediência. As correntes messiânicas e heréticas, assim como as sucessivas reformas e metamorfoses das ordens religiosas, que se multiplicaram em ramos e novas fundações ao longo da Idade Média, da Idade Moderna e até aos nossos dias, apresentavam nos seus ideais mobilizadores de fundo o descontentamento sobre o estado presente do cristianismo e da sua Igreja e professavam, como se de um refrão se tratasse, um regresso às origens do cristianismo. As correntes reformistas, que se tornaram, na verdade, um fenómeno quase permanente na história global do cristianismo, ergueram quase sempre as primeiras comunidades cristãs como paradigma cada vez mais perfeito, como exemplo a seguir e como medida para aferir a falta de fé e caridade dos cristãos, cada vez mais distantes dessa idealizada idade de ouro fundadora. Por seu lado, importa salientar que não só por acaso que importantes reformas operadas naquela que hoje chamamos de Igreja Católica estão ligadas fortemente à experiência das ordens religiosas. Lembremos alguns exemplos emblemáticos que são marcos do cristianismo institucional. A reforma gregoriana no coração da Idade Média, que quis impor o celibato ao clero secular, a doutrina do Concílio de Trento, na sua maior parte fixada por teólogos e juristas ligados às ordens, Máxima, dominicanos, franciscanos e jesuítas, assim como viria a acontecer ainda não há muitas décadas com a renovação operada pelo Concílio Vaticano II, em que os teólogos que repensaram a Igreja no século XX vinham das ordens clássicas, atrás referidas, e de algumas congregações religiosas contemporâneas. O próprio Lutero saiu de uma ordem religiosa, a dos Agostinhos, marcado por uma teologia agostiniana que já tinha inspirado muitas correntes reformistas dentro e fora da Igreja. Mas herdou também a influência de outras correntes que fermentavam mudanças no desaguar da Idade Média, como nota José Augusto Mourão, e cito, para entrar nas transformações silenciosas, há um coisismo a desfeitear. Pode dizer-se que, em Mestre Eckhart, encontra-se o germe de toda a evolução espiritual da Alemanha nova, com a sua reforma, a sua mística, a sua filosofia e a sua arte. E é o que torna possíveis Lutero e Jacob Boehme, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Hartmann ou Wagner. As ideias da teologia negativa, Mestre Eckhart foi o grande mestre da teologia negativa, impregnam todo o sistema especulativo deste grande místico alemão. Aqui podíamos também recuar um pouco mais atrás, ao coração da Idade Média, Joaquim de Fiore e a sua teoria das três idades e a idealização de uma igreja mais perfeita e de um mundo
e uma idade final da história, inspirada precisamente no modelo monástico, ele também que era um monge calabrês e que propôs uma reforma e que via precisamente a reforma da Igreja à luz precisamente da experiência vivida no ideal monástico radical. Martinho Lutero, no seu tempo, não é mais do que um ponto de chegada situado no contexto transicional do desaguar da Idade Média e do dialbar da Idade Moderna para afirmar um projeto de renovação que acabará por ter eco e sucesso. Lutero soube interpretar, ao lado de outros ideólogos reformadores, o espírito de crítica efervescente em relação ao Estado da Igreja de Roma, que tutelava a cristandade latina. Muitos, antes e no tempo de Lutero, já reivindicavam uma palingenesia, ou seja, uma renovação da vida cristã no plano social, institucional e no interior de cada indivíduo, para tornar o testemunho dos que professavam a fé em Cristo mais conscientâneo com as exigências éticas, morais e espirituais do Evangelho. Muitos desses profetas da renovação da vida cristã antecederam e até inspiraram Lutero, mas ficaram relegados no olvido da história. Outros tentaram inspirar essa renovação, mantendo-se no seio da Igreja, como é o caso de um Thomas More, de um Erasmo de Roterdão ou de um Inácio de Loyola, entre muitos outros. Podemos, em certa medida, dizer que é, porém, no século XVI, que as correntes extremas de reforma vão emergir. O humanismo da Renascença aliava-se ao naturalismo que ia ao encontro das minimizações, senão das negações de plágio. Por outro lado, Lutero sustenta uma teoria forense da justificação. A nossa natureza está irremediavelmente corrompida e pecadora. É a nossa concupiscência que é o pecado. O pecado original é a corrupção permanente da natureza e o princípio das obras sempre viciadas que importa purificar. É a justificação do solo fides. Um contexto político favorável permitiu que a resposta de reforma de Lutero e dos seus contemporâneos reformadores, em que se destaca Calvino e Zwinglio, provocasse um verdadeiro terremoto doutrinal e gerasse uma grande ruptura no seio da Igreja Cristã Europeia, com reflexos a nível global. Lutero, monge agostinho, convicto da sua fé em Cristo e na Igreja enquanto seu corpo místico, pretendia inicialmente apenas uma renovação séria, a partir do interior da comunidade eclesial, começando pelas suas cúpulas em Roma. Não lhe tinha, à partida, passado, como sabemos, pelo Espírito, criar uma nova igreja e inaugurar uma nova era no cristianismo, a era da sua confessionalização materializada em diferentes igrejas, assente-se em credos com matizes próprios. Lutero, sem querermos minimizar a força das suas reivindicações e propostas, foi também fruto do contexto histórico, em que a confessionalização do cristianismo conduziu a uma confessionalização política, dividindo o mapa da Europa entre países e regiões, com regimes políticos afetos a diferentes confissões cristãs, como tem sido muito bem tratado pelo professor José Ignácio Ruiz Rodrigues, está aqui presente nos seus estudos sobre o proto-nacionalismo na Europa. De algum modo, podemos dizer que o contexto deve ser para nós, hoje, o grande intérprete para explicar Lutero. Não será impróprio dizer que Lutero, com a sua crítica moral ao Papa de Roma e a certos aspectos doutrinais da tradição e do magistério cristão, que a partir de então se passou a identificar como católico para diferenciar do universo protestante, pretendia reformar a Igreja e acabaria por tornar-se arrastado pelas circunstâncias que deixou de poder controlar, fundador de uma nova Igreja, inspirador de muitas outras ramificações, muitas vezes também em divergência de outras igrejas reformadas. O choque de Lutero contribuiu para clarificar as diversas posições no quadro de um cristianismo caracterizado
por muitas tradições e mutilações. Depois de Lutero, a Igreja Católica ficou mais católica, introduzindo racionalidade e definindo doutrinas e disciplinas. E o cristianismo, que se separou da Igreja de Roma, encontrou em roda livre um espaço de diversificação a partir da interpretação sem protocolos da Bíblia, que se tornou pátria de todas as construções eclesiais de iniciativa privada de cada cristão que se sentisse movido para o efeito. O contexto da Alemanha do seu tempo, do tempo de Lutero, com príncipes e eleitores desejosos de autonomia em relação ao Império dos Habsburgos, com o centro de decisão na Península Ibérica, envolveu Lutero e acabou por torná-lo bandeira de interesses políticos relacionados com a libertação da tutela imperial. A fé renovada de Lutero tornou-se um instrumento de mudança política e esteve na base da afirmação moderna de uma proto-identidade alemã e depois de outras proto-identidades nacionais, com a consolidação da sua língua desenvolvida através da tradução da Bíblia para vernáculo. A fragmentação moderna da Europa em proto-estados nacionais beneficiará este processo de confessionalização europeia, assim como a confessionalização beneficiará a consolidação de identidades nacionalizantes num processo simbiótico que permite explicar a deriva histórica dos regimes políticos na modernidade. Não há reformas puras nem fés puras, como pretendia Lutero e os seus seguidores. A fé e a sua elaboração doutrinal, tanto no tempo de Lutero como na definição dos cânones doutrinais pelos concílios dos primeiros séculos e ao longo dos séculos, sempre tiveram uma componente política e cultural forte, quer dentro da Igreja, quer depois da chamada Igreja Cristã e depois da Igreja Católica, como depois nas Igrejas Reformadas. A fé tem de ser sempre entendida como estando inscrita no tempo e nas sociedades dos homens. A forma como a fé de uma dada comunidade é modelada doutrinalmente comporta um conjunto de expectativas, não só antropoteológicas, mas também da esfera política, como da sociedade em sentido macro e das suas células mais restritas. A grande ruptura operada pelo movimento protestante inaugurado por Lutero é bem exemplo disto. A grande ruptura confessional cristã ao lado da revolução da mundividência global operada pelas viagens marítimas promovidas pelas coroas ibéricas, acontecimentos promovidos nos dois vértices da Europa, fizeram verdadeiramente nascer a época moderna. Rompem definitivamente com aquela espécie de idade medieval encantada, oclusa, que imaginava um mundo fechado com possibilidades limitadas de expansão. Por seu lado, a reforma luterana e calvinista, a incisão com a Igreja de Roma, apresenta implicações teológicas, antropológicas e sociológicas axiais para a compreensão das grandes questões e vias que a modernidade coloca em equação, em articulação com outras correntes reformistas dentro e fora da Igreja Católica e das igrejas cristãs que se ramificam e diversificam em relação pouco consensual. Questões fundamentais como a autonomia do homem e o seu destino em relação ao indivíduo, ao desígnio do indivíduo, o problema da liberdade e do livre-arbítrio, o acesso direto à palavra revelada nas Escrituras e a sua interpretação, que suscita o grande movimento de alfabetização moderna, as relações entre razão e fé, os sacramentos e o poder performativo da palavra liturgicamente constituída, o valor ou desvalor da mediação sacerdotal e a afirmação do sacerdócio universal, a iconografia sagrada e o problema das imagens, a antropovidência mais ou menos marcada pela queda e a possibilidade de regeneração neste mundo, articulado com o papel da ação humana, vulgarmente conhecida pelo valor das obras, na construção de um caminho de salvação, a equação com o poder da graça divina. Entre outros diversos temas, são suscitados pelos fortes debates que a Reforma Protestante provocou no século XVI e XVII.
A resposta que foi dada pelos diferentes campos em confronto, nomeadamente por parte da Igreja Católica, através da voz oficial do Concílio de Trento e pela elaboração protestante das suas posições, é fundamental para compreendermos de que modo a modernidade se modela de forma complexa, que não é nada simples. Não há um só construtor da modernidade, mas muitos construtores e muitas as vias, logo há muitas modernidades. Não podemos, como há a tentação de fazer, de colocar de um só lado o fator da inovação e do progresso, mito que a modernidade ergueu. Em alguns aspectos, o protestantismo representou um abanão significativo e abriu caminho para a marcha da secularização, com o acentuar da autonomia das realidades temporais e espirituais. Criou, no fundo, duas centralidades não interdependentes, a centralidade da fé e a centralidade da razão humana. Todavia, por seu lado, o catolicismo de Trento, com a sua reafirmação da doutrina do livre-arbítrio e do valor do papel humano na construção da sua salvação individual e coletiva, acabou por atenuar uma visão antropológica demasiado pessimista e totalmente dependente da decisão divina e abrir espaço para uma dimensão de liberdade de escolha dos caminhos da história. O terremoto doutrinal do protestantismo criou, com efeito, uma onda de choque de tal modo poderosa que inaugurou um debate de longa duração no cristianismo, com implicações na visão do homem e de Deus, que marcou toda a filosofia moderna, com reflexos na contemporaneidade. Se contribuiu para clarificar posições, para separar igrejas, também abriu a porta para a multiplicação de perspectivas e de fundações autónomas dentro do cristianismo, num movimento sem fim, quebrando a unidade em benefício da diversidade. 500 anos depois, há a grande tentação de julgar a história. Não é possível fazer uma avaliação justa, dada a complexidade e multiplicidade de atores, implicações, soluções e consequências. Nós, como estudiosos, mais do que julgar, importa antes constatar e compreender estas realidades complexas.